Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, terça-feira, 10 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário do Senado deve retomar hoje a votação dos projetos da reforma política. Crime de feminicídio agora faz parte do Código Penal. Casa promove eventos para comemorações do Dia Internacional da Mulher. E na última reportagem da série sobre reforma política, veja as discussões sobre financiamento de campanha. O plenário do Senado deve retomar hoje a votação dos projetos da reforma política. 3 propostas estão na pauta. Está pronta para ser votada em primeiro turno no plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que limita as coligações partidárias. O texto determina que elas serão permitidas apenas em eleições majoritárias, como para presidente da República, governadores, prefeitos e senadores. Atualmente, a Constituição assegura autonomia aos partidos na hora de definir as parcerias nas campanhas eleitorais. O fim da coligação proporcional é para permitir exatamente que o eleitor conheça o que pensa cada partido quando ele vem para o legislativo. Que aqui é que os partidos vão ter que dizer como é que vão defender isso ou aquilo. Como é que os partidos vão se posicionar nas matérias. Ora, na hora da coligação, todos juntos. Aqui, cada um se posicionou a partir, inclusive, do seu programa, ou às vezes até contra o seu próprio programa. Outra proposta que está na pauta obriga ocupantes de cargos do Executivo a deixar o mandato para concorrer à reeleição. Uma terceira PEC sobre a reforma política dificulta a criação de novos partidos. Pela regra atual, uma nova legenda pode ser criada com menos de 500 mil assinaturas. Com a alteração, para ter o registro, seria necessário ter a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional, o que equivale a 1,5 milhão de assinaturas. O relator da PEC apresentou um substitutivo ainda mais rigoroso. Seriam necessárias as assinaturas de 3,5% do eleitorado, ou quase 5 milhões de pessoas. Como são propostas de emenda à Constituição, as alterações no processo eleitoral precisam de 49 votos a favor para serem aprovadas em 2 turnos. Além das PECs, estão na ordem do dia projetos que não precisam de quórum qualificado e que podem ser votados ainda nesta semana. Um deles trata do ICMS para micro e pequenas empresas. Outro cria o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. E o terceiro estabelece a idade mínima de 60 anos para receber o benefício de prestação continuada, que faz parte do Programa de Proteção Social Básica do Ministério do Desenvolvimento Social. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor está prevista para logo mais às 10 horas e tem 13 itens na pauta. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. 13 itens estão na pauta da Comissão de Meio Ambiente na primeira reunião deliberativa do ano. Entre eles está um projeto prevendo que na construção de prédios públicos seja obrigatória a instalação de equipamentos para reaproveitar a água da chuva. Os senadores também devem analisar a isenção de IPI na fabricação de carros elétricos ou híbridos, desde que eles utilizem o etanol. Também está na pauta um requerimento pedindo a reativação da subcomissão de acompanhamento das obras da usina Belo Monte e ainda um pedido de audiência pública para debater o marco legal da biodiversidade. Aprovada pela Câmara no ano passado, o projeto, de autoria do governo, regulamenta a divisão de benefícios, o acesso ao patrimônio genético e a comercialização dos produtos. A reunião da CMA está marcada para logo mais às 10 da manhã. André? Obrigado, Dinalva. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne para eleger o presidente e o vice do colegiado. Já há acordo para que o presidente seja o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. A Comissão de Educação reúne-se para votar requerimentos, entre eles os que convidam os ministros do Esporte, da Educação e da Cultura para comparecerem à comissão. E a Comissão de Relações Exteriores será instalada logo mais às 11 horas e elegerá o presidente e o vice do colegiado. O acordo é que o presidente seja o senador Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia faz daqui a pouco às 9 horas a segunda reunião da legislatura para votar propostas. Entre elas está a que prevê acessibilidade para portadores de deficiência em portais públicos da internet. O crime de feminicídio agora faz parte do Código Penal. A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta segunda-feira uma lei que torna mais graves as penas para o assassinato de mulheres. O homicídio em casos de violência doméstica ou por menosprezo à condição feminina será considerado crime hediondo, com pena de até 30 anos de cadeia. A proposta tramitou no Congresso como projeto de lei do Senado e foi sugerida pela CPI mista da violência contra a mulher, da qual participou a senadora Vanessa Graziotin. Muitos dos nossos companheiros, colegas parlamentares, nos perguntavam, mas feminicídio precisa disso? Precisa, porque quando a mulher sofre qualquer agressão ou quando ela é morta, quando ela é assassinada, por não ter e foi assassinada sem que tivesse cometido qualquer falha, sem que tivesse roubado, sem que tivesse agredido quem quer que seja, sem que tivesse feito absolutamente nada. Mas ela perdeu a vida, ela foi morta, por uma razão, pelo fato de ser mulher. Então é óbvio que esse crime tem que estar tipificado na legislação brasileira. E o combate à violência contra a mulher está na pauta da bancada feminina no Congresso. Deputadas e senadoras organizaram uma série de eventos para marcar o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A agenda começa hoje, dia 10 de março. No dia 10 será instalada a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. O Dia Internacional da Mulher será comemorado na quarta-feira, dia 11, em sessão especial do Senado, com a entrega do Prêmio Berta Lutz. Dia 17, a bancada feminina recebe as embaixadoras em missão no Brasil. Dia 18, acontece a abertura da exposição Memórias Femininas na Construção de Brasília. E no dia 26, será o lançamento nacional da campanha pela reforma política inclusiva das mulheres. 2 senadores que tiveram pedidos de abertura de inquérito aceitos pelo Supremo Tribunal Federal por causa da Operação Lava Jato se defenderam no plenário. O senador Fernando Collor criticou a atuação do Ministério Público na Operação Lava Jato. Segundo ele, a Procuradoria-Geral da República deveria ter pedido esclarecimentos prévios antes de sugerir ao Supremo Tribunal Federal a investigação de parlamentares. Meu argumento, senhor presidente, é que ao longo de todo esse processo de investigação, bastava ao Ministério Público se utilizar de um simples instrumento, uma justa medida de bom senso e prudência nesses casos: a oportunidade de esclarecimentos prévios. Trata-se de um mecanismo sensato, óbvio, que poderia ter sido utilizado em qualquer caso para qualquer pessoa sobre a qual houvesse indícios, suspeitas ou especulações, quanto mais no caso de agentes com mandato político, sujeitos permanentemente a todo tipo de especulação política e perseguidamente expostos às elucubrações midiáticas. O senador Humberto Costa disse ter recebido com surpresa e indignação a notícia de que o nome dele estava na lista da Operação Lava Jato. Reservo-me aqui o direito de manifestar o meu enorme inconformismo em relação a esse pedido de abertura de inquérito que me afeta. Já disse e reitero, todas as doações de campanha que recebi foram legais, foram registradas, auditadas, julgadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. O fato de parte dos recursos que legalmente recebi na campanha de 2010 vir de empresas que estão sendo investigadas no contexto da Operação Lava Jato não é por si só motivo de suspeição e muito menos motivo de abertura de inquérito, porque se fosse, a PGR teria que abrir inquérito para investigar 150 parlamentares federais que também receberam legalmente recursos dessas empresas em 2010, de partidos os mais diversos, do PT ao PSDB.
Na última sexta-feira, o presidente do Senado divulgou nota sobre a abertura das investigações. Renan Calheiros disse que nas democracias todos estão sujeitos a questionamentos, especialmente os homens públicos. Ele afirmou que prestará todas as informações que a justiça desejar, que suas relações com o poder público nunca ultrapassaram os limites institucionais e encerrou dizendo que o Ministério Público poderia ter evitado equívocos se o tivesse ouvido antes do pedido de investigação. O Senado aderiu à campanha de solidariedade ao estado do Acre, atingido por uma das maiores enchentes da história. Prédios que fazem parte do Senado foram montados 7 postos de coleta de doações. A campanha deve durar 15 dias. A cheia do Rio Acre afetou cerca de 90 mil pessoas. Segundo o governo do estado, só na capital Rio Branco há mais de 10 mil desabrigados. Em várias cidades foi decretada calamidade pública. A população precisa de alimentos não perecíveis, roupas, fraldas descartáveis e água potável. A campanha tem o apoio da bancada do estado do Acre no Senado. A maioria das pessoas não sai de dentro de casa com medo de deixar suas casas e as pessoas mexerem. Então, eu penso que nesses próximos 3 dias aí, vai dar para ter um raio-x da verdadeira situação. Eu só sei dizer que eu estive lá no final de semana, ajudando dentro da minha possibilidade, a situação é muito grave. Eu quero pedir a toda a população brasileira que cada um faça a sua parte, por mais que pequeno que seja o gesto, mas a população vai ficar imensamente agradecida. Pelo Banco do Brasil, também é possível fazer doações em dinheiro para ajudar a população do Acre. Na reportagem de hoje da série sobre reforma política, um tema polêmico, o financiamento de campanha. O assunto divide os